Naturalmente, os africanos escravizados não aceitaram pacificamente as suas escravidão. As fugas de escravos, os quilombos e a resistência cotidiana foram uma das principais características da resistência escrava no Brasil. As fugas foram uma das formas encontradas para se resistir e opor-se aos castigos físicos, às longas jornadas de trabalho e a toda a sorte de arbitrariedades que eram submetidos os negros escravizados. Estudos historiográficos produzidos nas últimas décadas no Brasil vêm apresentando novas abordagens no estudo sobre a escravidão. Alguns desses estudos apontam a existência de dois tipos principais de fuga realizadas pelos negros: as fugas de rompimento e as fugas reivindicativas. As fugas de rompimento eram as que questionavam na prática a escravidão, pois o escravo lutava para alcançar sua liberdade do jugo de seu senhor. Na fuga de rompimento, o escravo superava a fiscalização e o controle exercido por feitores e outros funcionários das fazendas, embrenhando-se pelas matas e também pelas cidades para construir uma nova vida. A formação de quilombos foi a principal característica da fuga de rompimento. Porém, o quilombo como o de Palmares não foi o principal modelo de quilombo que existiu no Brasil. Outros tipos de quilombos se formaram, sendo menores de tamanho em suas pequenas áreas, principalmente os próximos às áreas urbanas, e esses, na maioria das vezes, utilizavam os expedientes de saque e roubos em estradas e fazendas, utilizando os produtos para comercializar em uma rede extensa de compra e venda, auxiliados por pessoas livres nas cidades, inclusive familiares. Tais ações minavam aos poucos o escravismo, como uma luta de resistência que contribuiu para o seu fim. Analisando as circunstâncias, podemos dizer que as fugas não podem ser generalizadas e superestimadas, pois, caso contrário, não teria havido a estabilidade de séculos no processo de escravidão. No século XIX é que as fugas, somadas às rebeliões, iriam se intensificar no Brasil. O outro tipo de fuga, as fugas reivindicatórias, era a mais comum. Elas caracterizavam-se principalmente pela busca de melhorias nas condições do trabalho escravo nas fazendas. Um caso que pode ser utilizado para exemplificar esse tipo de fuga foi o que ocorreu no Engenho Santana de Ilhéus. Após a fuga para as redondezas do engenho, os fugidos apresentaram uma série de reivindicações para voltarem, como folgas nos finais de semana, melhores condições de trabalho, escolha de novos feitores com aceitação dos escravos e ainda a possibilidade de poderem brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos sem que nos impeça e nem seja preciso licença. As fugas reivindicatórias ocorriam também em casos em que o escravo era vendido a outro senhor. Sua fuga pressionava o antigo dono que o tomasse de volta, não se afastando da sociabilidade construída. Havia ainda fugas com o objetivo de que outro senhor comprasse o escravo que não estava satisfeito com as condições de vida naquela propriedade. É possível refletir sobre o fato de que a maior parte das lutas de resistência seria composta de fugas temporárias ou de reivindicação, onde os escravos pretendiam conseguir maior autonomia dentro da própria escravidão, possivelmente para que esse tivesse um tempo maior de dedicação ao trabalho da terra para si, como uma ação de viés camponesa. O protesto promovia mudanças no modo de escravidão, que através da ação de rompimento com o senhor da fazenda, os escravos conseguissem diminuir os seus sofrimentos, mas isso somente até o início do século XIX, quando houve uma intensificação maior na luta pelo fim da escravidão no Brasil. Com o aumento das fugas de escravos que trabalhavam nas fazendas rumo às criações recentes dos quilombos, surgiu na sociedade brasileira após a destruição do Quilombo do Palmares, em 1694, a figura do capitão do mato, conhecido também como capitão de assalto e entrada, entre outros termos. Sua principal função era a de caçar gente, principalmente os escravos fugidos das fazendas e minas, pertencentes a seus senhores. Geralmente eles não atuavam sozinhos, compondo em sua maior parte com tropas de números variáveis de capitães do mato, além de atuar em conjunto com as forças militares da colônia. Eles ganhavam a vida caçando os escravos e entregando aos seus senhores, que, em troca, retribuíam em dinheiro mediante a entrega. Com os capitães do mato, os senhores de engenho e as autoridades portuguesas pretendiam impedir fugas das fazendas e também impor o medo nos escravos caso tivessem interesse em fugir de seus cativeiros. Porém, o capitão do mato não era muito querido na sociedade colonial e imperial brasileira. Havia muitas denúncias de que os capitães do mato roubavam escravos que não haviam fugido para poder entregá-los a seus senhores e conseguir o pagamento, burlando assim a regra de confiança entre senhores e capitães.
Em alguns casos, os capitães do mato matavam cativos inocentes, gerando prejuízos aos proprietários dos escravos. Os capitães do mato eram geralmente escravos libertos, o que garantia uma posição social superior à dos que permaneciam escravos e mesmo daqueles pobres e livres, já que estavam mais próximos dos senhores. Por outro lado, a origem escrava dos capitães do mato inflamava ainda mais a ira dos cativos contra esses caçadores, já que no passado estiveram em uma posição social semelhante. Em virtude de sua função, o capitão do mato era um personagem de muita importância para a garantia da estabilidade social na colônia. No ano de 1880, com influência de Joaquim Nabuco, começou um movimento de bastante importância para a abolição da escravidão. Em visita a uma capela em Maçangana, em Pernambuco, Joaquim Nabuco reconheceu o problema moral no tocante à escravidão, despertando assim um genuíno interesse em colocar a vida dele a serviço da raça generosa. Outra figura importante para que esse movimento tivesse sucesso foi José do Patrocínio, abolicionista radical, diferente de Nabuco, que era considerado moderado. Apesar do surgimento de algumas leis como a do ventre livre em 1871, e a lei dos sexagenários em 1885, cabia aos cativos dessas leis permanecerem ou não nas terras que passaram boa parte de suas vidas. Entretanto, esses deslocamentos precisavam levar em conta como esses recém-libertos conseguiriam sobreviver diante da liberdade que lhes foram dadas. Com a abolição, o escravizado passava a não ser mais visto juridicamente como um objeto, apesar de se enxergar como indivíduo com suas particularidades. Conquistava direitos constitucionais nesse processo de destruição da escravidão moderna em todo o Brasil e em toda a América, mas não era ligada a essa mesma extensão dos direitos de cidadania. Com o fim dessa estrutura escravista, era produzida uma nova ordem social, que estabelecia hierarquia, categoria racial e condições para aceder aos novos direitos políticos e civis. A abolição não permitiu ao negro as mesmas condições de vida do restante da população, além de não ter trazido a cidadania para os negros libertos. Além disso, poucos anos depois da abolição, os estados brasileiros aprovaram leis que, veladamente, marginalizavam a população negra. Hoje todas essas pessoas que são descendentes da etnia afro conseguem ascender com algum esforço a categorias elevadas no tecido social, porém a negligência governamental para essa população ainda é deficiente e muito precária. E infelizmente essa grande massa populacional é a menos assistida pelas políticas públicas do país. Agradeço por assistir, comente e deixe o seu like. Obrigado.